Muito bem, amados. Convido a todos para que, por favor, abra a palavra no Salmo de número 139. Salmo de número 139, que será o texto base para a mensagem desta oportunidade. Salmo de número 139. Por favor. Salmo de número 139. Salmo de número 139, assim nos diz a palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelaram insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E assim temos lido o Salmo de número 139. Ó Deus, o Senhor já foi servido em edificar o coração da tua igreja por meio dos louvores. Já confessamos diante do Senhor as nossas faltas, e agora a tua palavra foi aberta, e portanto seja servido em usar o teu servo à frente como instrumento, para trazer uma palavra que venha ao encontro de todos que aqui estão, que desde criança até os mais experientes, todos saiam daqui edificados por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.
vivendo sob o crivo de Deus. Vivendo sob o crivo de Deus. O prumo é um instrumento que tem uma tarefa essencial na construção. Você pode não entender nada de construção, mas se você bater o olho em uma parede torta, você identifica. Sim ou não? Eu sou filho de pedreiro e irmão de pedreiro. Eu fui ajudante de pedreiro. E no ambiente da construção, os pedreiros e ajudantes costumam brincar dizendo: a gente tira na tinta, né? Quando fala a parede está torta, aí o pessoal brinca, a gente tira na tinta. Mas nós sabemos que não é assim que a coisa funciona de fato. E se você já coordenou uma construção na condição de dono, provavelmente, não sei, talvez você tenha pedido ao profissional para arrumar determinada parede, né, porque de repente o profissional errou no prumo. E assim, o salmista, ele pede para ser avaliado, não com base no seu prumo que é falho, mas com base no prumo de Deus. E isso é muito interessante, meus amados, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque os nossos critérios são falhos. Os nossos critérios são falhos. E aí, quando nós nos avaliamos com base no nosso próprio prumo, tendemos a nos autoaprovarmos. Vamos imaginar aquela seguinte situação. Depois do bimestre, vem o resultado da prova e os pais decepcionados chamam lá o filho, a filha, e diz: que nota é essa? Nota vermelha? E aí a criança, por sua vez, diz: tá achando ruim nota vermelha? Pior é fulano de tal que tirou 0. Ou seja, observe que pega lá o critério mais baixo como uma forma de se autoaprovar, ao invés de simplesmente dizer: realmente, outros tiraram notas boas e, portanto, eu preciso empenhar-me para melhorar as minhas notas. Mas não, no propósito de se autoaprovar, é muito mais interessante pegar o aspecto negativo. Meus queridos, meus nobres, é interessante que o salmista ele nos traz aqui alguns aspectos bem relevantes e nós precisamos ponderar a respeito destas questões. O salmista afirma que o Senhor primeiro, o Senhor é onisciente. O verso de número 1, ele diz assim: tu me sondas. E nós vamos avaliar essa expressão. Tu me sondas. Depois, o salmista diz que o Senhor é onipresente. Daí ele diz assim: sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A ideia de pensamentos aqui é propósitos. Depois, ele diz que o Senhor é onipotente, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar. Verso de número 3. Aí o Salmo de número 139, basicamente está descrito assim: primeiro, o Senhor é onisciente. Depois, não há absolutamente nada que fuja do seu controle. Aí, ele criou todas as coisas e de uma forma maravilhosa ele me criou. E assim o salmista discorre o Salmo de número 139. Pois bem, dentro dessa perspectiva de sob o prumo de Deus, primeiro ele diz assim, que Deus nos conhece. Vá, por favor, o verso de números 1 aí do nosso texto base diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí no verso de número 4 diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda.
É interessante, meus amados, que esse termo aí, tu me sondas, a ideia é de garimpo. Sim, observe que quando um garimpeiro, ele bate o olho no solo, ele imediatamente já sabe se aquele solo tem potencial para ter metais e pedras preciosas. E aí, com base na sua experiência, ele já diz se tem potencial ou não. Vendo ele que tem potencial, ele vai agora pegar a sua bateia, ele vai agora pegar o seu instrumento e vai fazer um teste. E com base naquele teste, ele vai saber se ali tem metais, se são metais preciosos e se vale a pena todo o investimento, né? Isso é bem interessante, porque com base na quantidade de ponto de ouro que ele faz naquele pré-teste ali, ele dirá se vale a pena ou não fazer determinado investimento e quanto aquele solo tem de potencial para a extração do ouro. Isso é muitíssimo interessante. Pois bem, quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas, ele está falando a respeito de alguém que conhece e em profundidade o seu coração. Daí nós podemos dizer que o Senhor sabe o que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. O que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. É por isso que o salmista declara que não há absolutamente nada que ele intencione que eventualmente possa ser escondido do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Tem um cântico que é cantado na EBD pelas crianças, que diz que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo sabe e tudo vê aquilo que faz e diz você. Não é assim? É assim, professoras? É assim, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu sou nota 10 para errar a letra de música, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí, meus queridos, observe que coisa interessante. O salmista diz assim, Senhor, o meu coração está desnudado diante do Senhor. O Senhor o conhece em profundidade. Sim, não há nada em nós que fuja do controle de Deus. Veja o verso de número 7, o que é que diz aí, verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ah, queridos, Deus é inescapável, né? Interessante, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes usa esse termo, eu achei bastante interessante. Deus é inescapável. Sim, pasmem. Não tem como você fugir de Deus, não tem como você fugir da presença de Deus. Jeremias, por favor, Jeremias 23. Jeremias 23. Observe o que diz lá. Jeremias 23, versos 23 e 24, diz assim. Jeremias 23, versos 23 e 24. Acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quem pode ocultar-se diante de Deus? Quem pode esconder os seus intentos diante de Deus? Absolutamente ninguém. De modo que nos versos 7 e 8 o salmista diz assim, Ele está nos céus. Nos versos 9 e 10 diz assim, Ele pode ser encontrado nos confins dos mares. Nos versos 11 e 12 ele diz assim, Ele, o Senhor, brilha diante das trevas.
O salmista diz: não tem para onde correr, não tem onde eu queira estar, que ali os olhos do Senhor não estejam. Isaías, capítulo 63, no verso de número 10. Isaías 63, o verso de número 10 diz assim, observe que coisa interessante: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Sim, o Senhor que conhece o coração, é o Senhor que desvenda as nossas reais intenções. Sim, amados, Ele, o Senhor, nos conhece e sabe inclusive da disposição do nosso coração em nos rebelarmos contra Ele. Devemos nos harmonizar com os propósitos de Deus. Você já pensou nisso? Vá comigo, por favor, para o verso de número 16. Salmo 139, verso de número 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sim, meus queridos, o Senhor tem propósitos sobre nós, sobre o seu povo. Aí, claro, eu gosto sempre de fazer a seguinte ressalva: cuidado com essa tendência de profetada que algumas pessoas costumam lançar sobre outras e sair dizendo: Deus tem coisas maravilhosas sobre a tua vida. É interessante que alguém certa vez chegou e disse, olhou para mim e disse: Deus tem coisas grandiosas sobre a tua vida. Ai, irmãos, o negócio ficou estreito, não foi nada daquilo não. De repente tive que gritar: Senhor, socorre-me, salva-me. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, no tocante às promessas da palavra de Deus, a isso certamente nós precisamos prestar muita atenção. Observe Jeremias, capítulo 29, o verso 11, o que é que diz? Jeremias 29, no verso de número 11, nós encontramos a seguinte declaração. Jeremias 29, verso de número 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. As providências de Deus são, sem dúvidas, maravilhosas para o seu povo. Deus é o Yahvé Irê. Ele é o Deus das provisões, Ele é aquele que vê, Ele é aquele que supre, Ele é aquele que de fato assiste. E o salmista, ele se maravilha com essa convicção no tocante aos propósitos do Senhor em relação aos seus servos, em relação ao seu povo. Há promessas para o povo de Deus. E nós não podemos titubear no tocante a isto. Nós não podemos ser vacilantes. Nós precisamos nos apegar, conforme diz um dos hinos que nós entoamos: firmes nas promessas do meu Salvador. A igreja precisa manter esta convicção viva no coração. Sim. Alguém alcançado pela graça deseja viver sob o crivo do Criador. Verso de número 24. Observe o que diz lá. O verso de número 24. Salmo 139, verso de número 24. Que diz assim: vê se há em mim
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você teria esta coragem? Sim, você teria esta coragem de pedir para o Senhor sondar o mais íntimo do teu coração? Você teria coragem de ser avaliado sob o prumo de Deus? É isso que o salmista faz aqui. E ele está sendo muito coerente, porque anteriormente ele diz que não tem prazer no pecado, ele diz que não comunga com aqueles que desprezam o Senhor, e que como aqueles que são tendenciosos ao erro, ao pecado, são reprovados pelo Senhor. Ele, o salmista, de igual forma os reprova. E agora, sendo coerente, ele roga a este Deus Santo para que sonde o seu coração. E ele diz: Deus, eu não quero viver em pecados. Deus, eu não quero viver destoando da tua lei, da tua vontade. Portanto, vê se há em mim algum caminho mau. Vai, Deus, avalia o meu solo, avalia o meu coração. O Senhor que me sonda, o Senhor que me trouxe à existência, que certamente conhece a minha estrutura. E se porventura existe alguma inclinação na minha vida que destoe da tua vontade, que o Senhor seja servido em trabalhar isto na minha vida. Queridos, crianças, jovens, adultos, todos nós temos como desafio da palavra cultivarmos uma vida de piedade, uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito mais do que simplesmente nos acostumarmos ao ambiente religioso, nós precisamos nos perguntar o quanto nós temos um coração desejoso de Deus. Precisamos ter um coração desejoso de Deus. Por isso o salmista inicia dizendo: sonda-me, ó Deus. E agora, concluindo o salmo, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Sim, essa sondagem vai além da nossa vaga análise. Lembra quando eu falei anteriormente sobre a autoaprovação? Nós nos autoaprovamos. E os amigos? Os amigos não falam coisas que nos desagradam, não é assim? Os amigos falam sempre coisas boas para nós. Porque gostam de nós, porque nos amam. Só que o meu e o critério dos meus amigos são critérios falhos. Mas sob o prumo de Deus, nós somos devidamente avaliados. Sim, queridos, sim, meus nobres irmãos, o Senhor faz a melhor leitura da nossa real condição. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista quer que o Senhor o coloque à prova e aponte em sua vida qualquer coisa que porventura desagrade ao Senhor. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Se não, você teria coragem de fazer isso? De orar com a mais sincera disposição diante de Deus e dizer assim: Senhor, sonda, e aquilo que o Senhor apontar como sendo reprovável, estou disposto à mudança. Assim, meus amados, se constrói uma vida de piedade. Assim, deve apresentar-se um autêntico adorador. Ora, meus amados,
Estamos encurralados por Deus. Presta atenção aqui. Estamos encurralados por Deus. O que fazer? Essa é a questão. O que fazer? O mais sensato é render-se. O mais sensato é render-se. O que você tem feito? Qual tem sido a sua disposição diante de Deus? Digo, seja você alguém desejoso de Deus. Admita que não há nada no mais íntimo do seu coração que você consiga esconder de Deus. Com isso eu não quero te empurrar ao legalismo. Com isso eu não quero te empurrar a viver uma vida farisaica. Você não precisa apresentar e não provar nada para ninguém além do Senhor. A sua vida deve buscar a aprovação sobretudo do Senhor. Busque simplesmente viver uma vida autêntica perante o Senhor. Admite inicialmente que Ele conhece o teu coração, o salmista diz isso, sonda-me, ó Deus, e no finalzinho ele faz uma declaração com seus próprios lábios. Ele chama e diz, Senhor, vem, avalia aqui o meu coração, veja, se porventura tem alguma inclinação aqui que te desagrade, seja servido em tirar este par de minha vida. Que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, abençoe a tua vida. Não se constranja em rasgar o seu coração perante Deus. Não tem a maior bobagem do que aqui algumas pessoas falam, a minha vida é um livro aberto. Bobagem isso aí. Bobagem. Mas diante de Deus, sim. Você deve expor tudo, sobretudo porque Ele conhece. E não há nada que você queira esconder que Ele já não saiba. Sobretudo porque foi Ele quem te criou. O salmista diz, olha, eu estava ainda informe no ventre da minha mãe. O Senhor lá já me conhecia. Eu queria falar, mas a palavra ainda não me veio à boca. O Senhor já sabe o que eu ia falar. Este é o Deus com quem o salmista teve a honra de relacionar-se e de servir na condição de adorador. Este é o Deus, o qual esta igreja serve, e diante de quem devemos rasgar o nosso coração, para que Ele nutra em nós uma disposição de autênticos adoradores. Que sejamos achados piedosos, que sejamos achados servos e servas do Senhor, pessoas que vivem para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos à ministração da ceia nesse instante. Vou convidar os irmãos Roberto e Domênico para que nos auxiliem na ministração da ceia. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira,
até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus diletos irmãos, a ceia é um momento peculiar na vida de todo crente. A ceia não tem a ver com quantidade. Alguns irmãos celebram a ceia toda semana, todo fim de semana. Outros celebram uma vez por mês e outros ainda celebram uma vez por ano. Não é uma questão de quantidade, mas é a forma como nós encaramos os elementos. O pão não se transforma no corpo do Senhor. O vinho não se transforma no sangue do Senhor. É um memorial. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. A igreja de Corinto esqueceu desta instrução. E aí houve um determinado momento em que agora a igreja fez daquilo que deveria ser bênção um canal de maldição. A igreja estava dividida, estava rachada, dividida por classes. Os ricos comiam que se empanturravam, bebiam que se embriagavam. Os pobres eram preteridos. O apóstolo Paulo diz: vejam que coisa horrenda vocês fizeram, vocês estão fazendo. E ele começa dizendo: nisto não vos louvo. Portanto, participe da ceia, não fuja da ceia, fuja do pecado. Boa noite, amados. Isaías 61. Isaías 61. Que diz? Isaías 61.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apacentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Assim temos lido Isaías capítulo 61. Que Deus, na sua graça, aplique essa palavra em cada coração. Amém? Convido a amada igreja a se colocar de pé e nós seremos conduzidos a Deus em uma palavra de oração. Convidar a irmã Leida para nos conduzir nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos nos colocados. Amém, Jesus. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. Sim, Palavras, Deus. tudo e até mesmo pensamento. É verdade. Ser por todos que estão, Senhor. Sim, Pai. Que também não estão. Sim. Senhor, principalmente com a saúde de todos. Amém. Senhor Deus, que tudo possa ser resolvido de acordo com as ações e pedidos da vontade. Em nome de Jesus. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em Deus santo e poderoso nome. Amém. Ainda nos conservando de pé, vamos louvar ao Senhor. Vamos entoar o hino de número 39. Dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na larga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Aleluia.
alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó Filho que nos a Jesus na luta contra o mal, e com um grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. A igreja pode sentar-se. Senhor, tu me sondas e me conheces. E assim, o salmista expõe a sua alma diante do Senhor e clama pela intervenção divina no tocante à sua vida. Na condição igualmente de servos de Deus, nós devemos e podemos fazer isto, colocando diante de Deus a nossa mais íntima disposição, mais sincera disposição, no intuito de ver o livre agir de Deus na nossa vida. Eu convido nesse instante a todos a que curvem as suas cabeças por alguns instantes. Fale com Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dar glória, por amor da Tua bondade e da Tua fidelidade. Deus amado, Deus clemente, cá estamos nós, os Teus servos, reconhecendo que por vezes pecamos contra o Senhor, ora por palavras, ora por pensamentos e também por ações, e por isso clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor venha ao nosso encontro e mova para longe de nós toda e qualquer inclinação que não procede da Tua parte, de maneira, ó Deus, a cultivarmos uma vida que corrobore para o louvor da Tua glória. Direciona-nos sempre, reveste-nos do Teu santo poder. Aceita, Pai, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, pois nós oramos na convicção do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos ainda louvar ao Senhor, vamos entoar 2 cânticos em louvor a Deus. O grupo de louvor estará
auxiliando a igreja. Boa noite, meus irmãos. Nós convidamos a amada igreja a se colocar em pé. Primeiro cântico Abba, Pai. Cântico Bem Sei. É usado
Meu desejo eterno é te adorar, e aos teus pés derramar em mim. E sei que tudo podes, Deus amado, Senhor, Deus santo, é frustrado. Ainda que cometas e com eu sempre serei assim, Senhor. Os meus caminhos posso não entender, Senhor. Mas sei que tudo é visando o meu desejo. Tenho que parar, peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que Deus vai por mim. Meu desejo eterno é te adorar, e aos teus pés te derramar em mim. E aos teus pés te derramar em mim. Senhor Deus, grato estamos ao Senhor por mais um momento, Senhor, de louvor, onde podemos agora, Senhor, te louvar, te agradecer, porque sabemos, Senhor, que é só o seu nome é devido. Amém. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor esteja nos preparando, Senhor, para Amém. escutar mais uma porção, Senhor, da sua palavra, Amém. onde podemos agora, Senhor, escutar os seus ensinamentos, a palavra que o Senhor tem a nos dizer. Fique com o pregador, Senhor, dessa noite, perdoe os nossos pecados, Amém. nos pedimos e agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Muito bem, amados. Convido a todos para que, por favor, abra a palavra no Salmo de número 139. Salmo de número 139, que será o texto base para a mensagem desta oportunidade. Salmo de número 139. Por favor. Salmo de número 139. Salmo de número 139, assim nos diz a palavra de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior,
tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelaram insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E assim temos lido o Salmo de número 139. Ó Deus, o Senhor já foi servido em edificar o coração da tua igreja por meio dos louvores. Já confessamos diante do Senhor as nossas faltas, e agora a tua palavra foi aberta, e portanto seja servido em usar o teu servo à frente como instrumento, para trazer uma palavra que venha ao encontro de todos que aqui estão, que desde criança até os mais experientes, todos saiam daqui edificados por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vivendo sob o crivo de Deus. Vivendo sob o crivo de Deus. O prumo é um instrumento que tem uma tarefa essencial na construção. Você pode não entender nada de construção, mas se você bater o olho em uma parede torta, você identifica. Sim ou não? Eu sou filho de pedreiro e irmão de pedreiro. Eu fui ajudante de pedreiro. E no ambiente da construção, os pedreiros e ajudantes costumam brincar dizendo: a gente tira na tinta, né? Quando fala a parede está torta, aí o pessoal brinca, a gente tira na tinta. Mas nós sabemos que não é assim que a coisa funciona de fato. E se você já coordenou uma construção na condição de dono, provavelmente, não sei, talvez você tenha pedido ao profissional para arrumar determinada parede, né, porque de repente o profissional errou no prumo. E assim, o salmista, ele pede para ser avaliado, não com base no seu prumo que é falho, mas com base no prumo de Deus. E isso é muito interessante, meus amados, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque os nossos critérios são falhos. Os nossos critérios são falhos. E aí, quando nós nos avaliamos com base no nosso próprio prumo, tendemos a nos autoaprovarmos. Vamos imaginar aquela seguinte situação. Depois do bimestre, vem o resultado da prova e os pais decepcionados chamam lá o filho, a filha, e diz: que nota é essa? Nota vermelha?
E aí a criança, por sua vez, diz: está achando ruim nota vermelha? Pior é fulano de tal que tirou 0. Ou seja, observe que pega lá o critério mais baixo como uma forma de se autoaprovar, ao invés de simplesmente dizer: realmente, outros tiraram notas boas e, portanto, eu preciso empenhar-me para melhorar as minhas notas. Mas não, no propósito de se autoaprovar, é muito mais interessante pegar o aspecto negativo. Meus queridos, meus nobres, é interessante que o salmista ele nos traz aqui alguns aspectos bem relevantes e nós precisamos ponderar a respeito destas questões. O salmista afirma que o Senhor primeiro, o Senhor é onisciente. O verso de número 1, ele diz assim: tu me sondas. E nós vamos avaliar essa expressão, tu me sondas. Depois, o salmista diz que o Senhor é onipresente. Daí ele diz assim: sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. A ideia de pensamentos aqui é propósitos. Depois, ele diz que o Senhor é onipotente, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar. Verso de número 3. Aí o Salmo de número 139, basicamente está descrito assim: primeiro, o Senhor é onisciente. Depois, não há absolutamente nada que fuja do seu controle. Aí, ele criou todas as coisas e de uma forma maravilhosa ele me criou. E assim o salmista discorre o Salmo de número 139. Pois bem, dentro dessa perspectiva de sob o prumo de Deus, primeiro ele diz assim, que Deus nos conhece. Vá, por favor, o verso de números 1 aí do nosso texto base diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí no verso de número 4 diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. É interessante, meus amados, que esse termo aí, tu me sondas, a ideia é de garimpo. Sim, observe que quando um garimpeiro, ele bate o olho no solo, ele imediatamente já sabe se aquele solo tem potencial para ter metais e pedras preciosas. E aí, com base na sua experiência, ele já diz se tem potencial ou não. Vendo ele que tem potencial, ele vai agora pegar a sua bateia, ele vai agora pegar o seu instrumento e vai fazer um teste. E com base naquele teste, ele vai saber se ali tem metais, se são metais preciosos e se vale a pena todo o investimento, né? Isso é bem interessante, porque com base na quantidade de ponto de ouro que ele faz naquele pré-teste ali, ele dirá se vale a pena ou não fazer determinado investimento e quanto aquele solo tem de potencial para a extração do ouro. Isso é muitíssimo interessante. Pois bem, quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas, ele está falando a respeito de alguém que conhece e em profundidade o seu coração. Daí nós podemos dizer que o Senhor sabe o que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. O que fazemos, o que pensamos e o que dizemos. É por isso que o salmista declara que não há absolutamente nada que ele intencione, que eventualmente possa ser escondido do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Tem um cântico que é cantado na EBD pelas crianças,
que diz que Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo sabe e tudo vê aquilo que faz e diz você. Não é assim? É assim, professoras? É assim, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu sou nota 10 para errar a letra de música, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí, meus queridos, observe que coisa interessante. O salmista diz assim: Senhor, o meu coração está desnudado diante do Senhor. O Senhor o conhece em profundidade. Sim, não há nada em nós que fuja do controle de Deus. Veja o verso de número 7, o que diz aí? Verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ah, queridos, Deus é inescapável, né? Interessante, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes usa esse termo, eu achei bastante interessante. Deus é inescapável. Sim, pasmem, não tem como você fugir de Deus, não tem como você fugir da presença de Deus. Jeremias, por favor, Jeremias 23, Jeremias 23, observe o que diz lá. Jeremias 23, versos 23 e 24, diz assim, Jeremias 23, versos 23 e 24, acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quem pode ocultar-se diante de Deus? Quem pode esconder os seus intentos diante de Deus? Absolutamente ninguém. De modo que nos versos 7 e 8 o salmista diz assim: Ele está nos céus. Nos versos 9 e 10 diz assim: Ele pode ser encontrado nos confins dos mares. Nos versos 11 e 12 ele diz assim: Ele, o Senhor, brilha diante das trevas. O salmista diz: não tem para onde correr, não tem onde eu queira estar que ali os olhos do Senhor não estejam. Isaías, capítulo 63, no verso de número 10. Isaías 63, o verso de número 10 diz assim, observe que coisa interessante: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Sim, o Senhor que conhece o coração, é o Senhor que desvenda as nossas reais intenções. Sim, amados, Ele, o Senhor, nos conhece e sabe inclusive da disposição do nosso coração em nos rebelarmos contra Ele. Devemos nos harmonizar com os propósitos de Deus. Você já pensou nisso? Vá comigo, por favor, para o verso de número 16. Salmo 139, verso de número 16 diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Verso 17: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sim, meus queridos, o Senhor tem propósitos sobre nós, sobre o seu povo. Aí, claro, eu gosto sempre de fazer a seguinte ressalva: cuidado com essa tendência de profetada que algumas pessoas costumam lançar sobre outras e sair dizendo: Deus tem coisas maravilhosas sobre a tua vida. É interessante que
Alguém certa vez chegou e disse, olhou para mim e disse: Deus tem coisas grandiosas sobre a tua vida. Ai, irmãos, o negócio ficou estreito, não foi nada daquilo não. De repente tive que gritar: Senhor, socorre-me, salva-me. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, no tocante às promessas da palavra de Deus, a isso certamente nós precisamos prestar muita atenção. Observe Jeremias, capítulo 29, o verso 11, o que é que diz? Jeremias 29, no verso de número 11, nós encontramos a seguinte declaração. Jeremias 29, verso de número 11, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. As providências de Deus são sem dúvidas maravilhosas para o seu povo. Deus é o Yahvé Irê. Ele é o Deus das provisões, Ele é aquele que vê, Ele é aquele que supre, Ele é aquele que de fato assiste. E o salmista, ele se maravilha com essa convicção no tocante aos propósitos do Senhor em relação aos seus servos, em relação ao seu povo. Há promessas para o povo de Deus. E nós não podemos titubear no tocante a isto. Nós não podemos ser vacilantes. Nós precisamos nos apegar, conforme diz um dos hinos que nós entoamos, firmes nas promessas do meu Salvador. A igreja precisa manter esta convicção viva no coração. Sim. Alguém alcançado pela graça deseja viver sob o crivo do Criador. Verso de número 24. Observe o que diz lá. O verso de número 24. Salmo 139, verso de número 24. Que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você teria essa coragem? Sim, você teria essa coragem de pedir para o Senhor sondar o mais íntimo do teu coração? Você teria coragem de ser avaliado sob o prumo de Deus? É isso que o salmista faz aqui. E ele está sendo muito coerente, porque anteriormente ele diz que não tem prazer no pecado, ele diz que não comunga com aqueles que desprezam o Senhor, e que como aqueles que são tendenciosos ao erro, ao pecado, são reprovados pelo Senhor. Ele, o salmista, de igual forma os reprova, e agora, sendo coerente, ele roga a este Deus Santo para que sonde o seu coração. E ele diz: Deus, eu não quero viver em pecados. Deus, eu não quero viver destoando da tua lei, da tua vontade. Portanto, vê se há em mim algum caminho mau. Vai, Deus, avalia o meu solo, avalia o meu coração. O Senhor que me sonda, o Senhor que me trouxe à existência, que certamente conhece a minha estrutura. E se porventura existe alguma inclinação na minha vida que destoe da tua vontade, que o Senhor seja servido em trabalhar isto na minha vida. Queridos, crianças, jovens, adultos, todos nós temos como desafio da palavra
cultivarmos uma vida de piedade, uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito mais do que simplesmente nos acostumarmos ao ambiente religioso, nós precisamos nos perguntar o quanto nós temos um coração desejoso de Deus. Precisamos ter um coração desejoso de Deus. Por isso o salmista inicia dizendo: sonda-me, ó Deus. E agora, concluindo o salmo, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Sim, essa sondagem vai além da nossa vaga análise. Lembra quando eu falei anteriormente sobre a autoaprovação? Nós nos autoaprovamos. E os amigos? Os amigos não falam coisas que nos desagradam, não é assim? Os amigos falam sempre coisas boas para nós. Porque gostam de nós, porque nos amam. Só que o meu e o critério dos meus amigos são critérios falhos. Mas sob o prumo de Deus, nós somos devidamente avaliados. Sim, queridos, sim, meus nobres irmãos, o Senhor faz a melhor leitura da nossa real condição. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista quer que o Senhor o coloque à prova e aponte em sua vida qualquer coisa que porventura desagrade ao Senhor. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Se não, você teria coragem de fazer isso? De orar com a mais sincera disposição diante de Deus e dizer assim: Senhor, sonda, e aquilo que o Senhor apontar como sendo reprovável, estou disposto à mudança. Assim, meus amados, se constrói uma vida de piedade. Assim, deve apresentar-se um autêntico adorador. Ora, meus amados, estamos encurralados por Deus. Preste atenção aqui. Estamos encurralados por Deus. O que fazer? Essa é a questão. O que fazer? O mais sensato é render-se. O mais sensato é render-se. O que você tem feito? Qual tem sido a sua disposição diante de Deus? Digo, seja você alguém desejoso de Deus. Admita que não há nada no mais íntimo do seu coração que você consiga esconder de Deus. Com isso eu não quero te empurrar ao legalismo. Com isso eu não quero te empurrar a viver uma vida farisaica. Você não precisa apresentar e não provar nada para ninguém além do Senhor. A sua vida deve buscar a aprovação, sobretudo, do Senhor. Busque simplesmente viver uma vida autêntica perante o Senhor. Admita inicialmente que Ele conhece o teu coração, o salmista diz isso, sonda-me, ó Deus, e no finalzinho ele faz uma declaração com seus próprios lábios. Ele chama e diz: Senhor, vem, avalia aqui o meu coração, veja, e se porventura tem alguma inclinação aqui que te desagrade, seja servido em tirar, extirpar de minha vida. Que Deus, na sua graça e na sua infinita misericórdia, abençoe a tua vida. Não se constranja em rasgar o seu coração perante Deus. Não tem a maior bobagem do que aqui algumas pessoas falam: a minha vida é um livro aberto. Bobagem isso aí.
bobagem. Mas diante de Deus, sim, você deve expor tudo, sobretudo porque Ele conhece. E não há nada que você queira esconder que Ele já não saiba. Sobretudo porque foi Ele quem te criou. O salmista diz: olha, eu estava ainda informe no ventre da minha mãe. O Senhor lá já me conhecia. Eu queria falar, mas a palavra ainda não me veio à boca. O Senhor já sabe o que eu ia falar. Este é o Deus com quem o salmista teve a honra de relacionar-se e de servir na condição de adorador. Este é o Deus o qual esta igreja serve e diante de quem devemos rasgar o nosso coração para que Ele nutra em nós uma disposição de autênticos adoradores. Que sejamos achados piedosos, que sejamos achados servos e servas do Senhor, pessoas que vivem para a honra e glória de Deus. Amém?